a aplicação prática da lei de resfriamento e da lei de aquecimento de Newton. A gente vai falar um pouco sobre metodologia e equipamentos utilizados. Vamos começar por equipamentos. Então, nós fizemos a prática tanto de resfriamento quanto a de aquecimento usando os mesmos recipientes, como especificado no trabalho. O recipiente utilizado para o líquido é essa vasilha de alumínio, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, e o objeto sólido, no caso, é essa peça que é completamente de alumínio. O termômetro que foi usado foi um pirômetro, que ele é um termômetro a laser. Então, nós não tivemos que interferir no objeto nem no líquido durante a medição. E para fazer essa medição, inicialmente nós medimos a temperatura tanto do refrigerador quanto do forno para ver se a temperatura estava constante ou não. Com a temperatura constante, a gente colocava o objeto e deixava ele, de 1 em 1 minuto, a gente tirava a temperatura. Anotava essa temperatura, montava uma tabela e comparava o resultado da prática com a teoria. E nossos resultados estão contidos nesse vídeo, eu espero que vocês gostem. Aproveitem lá e confiram aí o resultado. É nóis. Agora a gente vai fazer a medição da temperatura do freezer para ver se ela se mantém constante. A gente vai medir ela a cada 5 minutos. A temperatura inicial da água. Agora a gente vai medir a temperatura do sólido. Essa é de qual? O forno? 30. Temperatura 263 graus Celsius. Bom, a temperatura do forno é 236,5. Temperatura de 250 graus Celsius.
está fazendo aqui a segunda parte do trabalho de DO, do aquecimento de Newton, e esse vai ser o corpo de prova que a gente vai usar, e esse é o recipiente para o corpo de prova. Agora nós vamos medir o tempo que o forno leva para chegar à temperatura máxima de 300 graus. O forno demorou 6 minutos e 47 segundos para chegar a 300 graus, que foi a temperatura que a gente setou. Agora nós vamos fazer a segunda medição do tempo que o forno leva para chegar a 300 graus. Dá play. Filmou? Acabou. Primeira medição da temperatura do forno, ambiente do forno. Segunda medida da temperatura ambiente do forno. Terceira medida da temperatura ambiente do forno. Quarta medida da temperatura ambiente. Agora nós vamos fazer as duas medições de temperatura do objeto antes dele atingir a temperatura de 300 graus. Temperatura do corpo quando o forno está a 100 graus. Temperatura do corpo quando o forno está a 250 graus. Primeira medição a 300 graus. Segunda medição depois dos 300 graus. Terceira medição depois dos 300 graus. Quarta medição depois dos 300 graus. Quinta medição depois dos 300 graus. Sexta medição depois dos 300 graus. Filmei, vim pra cá. Depois eu filmo, aí você vai ficar na minha frente. Então filma você primeiro. Bom, galera, a gente está falando sobre a aula de especificamente de Newton, a gente estava na parte prática, como vocês viram no vídeo, e agora a gente vai para a parte teórica, com os cálculos que já estão publicados. Esse aqui é o PTI, da aula de especificamente de Newton. DT, no caso, esse teste de temperatura sobre DT de tempo é igual a K, T vezes a temperatura inicial do meio. No caso, no meio inicial a gente tem a temperatura da água de 27 graus e do alumínio de 30 graus. Isso aqui é uma ideia separável, portanto, a gente pode inverter as horas, fica dt sobre t mais 6,5 igual a kdt. Integra-se dos dois lados, existe uma propriedade, vai dar Ln de t mais 6,5 igual a kt mais 5. Existe uma propriedade do exponencial que se você levar a expressão de uma mesma base, nos dois lados, você pode cortar o exponencial com logaritmo. Então fica t mais 6,5 igual a kt mais 5. Exponencial de constante, multiplicando continua constante, não altera. Então a gente vai chegar na equação geral. T igual a c elevado a kt menos 6,5. E aí acontece. Para A, gente vai usar a temperatura inicial de 27 graus. C elevado a zero é 1. Então, a gente chega C menos 6,5 igual a 27, C 33, a constante da água, a equação da água, T igual a 33,5 é KT menos 6,5. Para lá o mínimo, a mesma coisa, a temperatura inicial de 30 graus Celsius é de elevado a zero é 1, C menos 6,5 igual a 30 graus, C igual a 36,5, equação do alumínio, T é igual a 36,5, é KT menos 6,5.
Após realizarmos a prática, foi possível observar uma variação nos valores encontrados na prática e nos valores calculados. Isso acontece pois, ao abrir e fechar o forno, há uma perda de calor, e ao abrir e fechar o freezer, há um ganho de calor, e isso faz com que a temperatura varie. Além disso, o termômetro pode estar descalibrado. Já nos valores calculados não há esse tipo de variação, por isso os valores divergem.